Por que, no geral, é mais fácil engordar do que emagrecer? Então, o gasto calórico diminuiu e refinou a farinha, refinou o sal, refinou o açúcar, refinou a gordura. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, para que você possa entender quais as habilidades elas desenvolveram, né, quais comportamentos, quais atitudes, quais decisões elas tomaram que fizeram com que elas construíssem resultados acima da média, para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia para melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com Carolina Viutes. Fala galera, tudo bem? Estamos super animados para esse episódio. Vamos falar sobre saúde, produtividade, qual é a maneira certa de você começar uma dieta. A nossa convidada aos 46 anos exibe jovialidade e um estilo de vida saudável e feliz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar e aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal e sempre quando vocês compartilham o conteúdo ajuda muito que chegue em mais pessoas. Exato, vamos lá. Assuntos que discutiremos hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre emagrecimento, né? Um assunto que eu tenho certeza que é de muito interesse da maioria das pessoas, né? A gente vai falar de alguns tabus também em relação a dietas e alimentos e também algumas dicas para você poder se destacar profissionalmente. E para falar de tudo isso, a gente tem uma convidada super especial, né? Que além de ser uma grande amiga, né? E parceira aí, a gente trabalha junto já há praticamente 10 anos, 10 anos. né? Ela é nutricionista esportiva, funcional e comportamental, né? E também é uma grande empreendedora dentro da indústria do marketing de relacionamento. Vai dar uma aula pra gente com vocês, Ana Lua Negrelli. Aê! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e participar desse projeto. Tenho acompanhado vocês, está super bonito, super profissional, lugar muito bacana, né? E para mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês e aceitar esse convite e contribuir um pouco com a minha história, com a minha experiência. Legal, né, Lu? Privilégio. Só não gostei, você falou pessoas comuns. Como assim? Não tenho nada de comum, né? Tô brincando. Brincadeira, mas é verdade. Para começar, Ana Lua, até para a gente começar a contextualizar, né, e se localizar antes de começar a falar de emagrecimento, o que é considerado um percentual de gordura saudável hoje? Excelente meio de começar. Depende. Você tem o percentual saudável dentro das diretrizes do que é saudável e você tem o que está dentro da cabeça das pessoas. Legal. Tá. Então, o seu percentual, às vezes não é o mais bacana para mim. Certo. Tem gente que quer ir mais, que quer ir além, que olha no espelho e vê um percentual ali de 18% a 26%, por exemplo, que é um percentual saudável, 18 olha a no 26. espelho e fala, 26 é muito para mim. Tá. Então, quando eu trabalhei durante anos e anos atendendo em consultório, e aí você vê essa diversidade de opinião, né? E é muito interessante porque cada um quer um corpo, quer um tipo de corpo. Isso tem muito a ver com o ambiente que essa pessoa vive. Então, eu via que tinha pessoas que queriam ter corpo de paniquete. Se elas tivessem que tinha uma que falava assim, eu tô me sentindo um lápis. E a mulher já tava super seca e ela queria volume. E ela queria pernão, bunda, aquelas, né, bem aquele estereotipo que a gente vê de paniquete, era o que ela queria. Então, o que eu trabalhava? Dentro do saudável, né, sei lá, uma mulher que ela pode ir até uns 15%, e às vezes ela pode ir até menos. Se ela tiver funcionante, com o corpo legal, né, não atrapalhando em nada, a gente podia ir até o limite. Entendi. Eu tive uma paciente uma vez que a hora que ela começou a atrasar a menstruação e ela não tinha tirado todas as celulites que ela queria, Você falou isso. aí eu falei, não,
comigo você não vai além, porque assim eu sinto que eu tô atrapalhando a tua saúde. Então, vamos ganhar um pouquinho mais de porcentagem de gordura? Ela já tava com 15%. Entendi. E ainda tinha uma celulitezinha, sabe, no bumbum, atrás da coxa, e ela queria tirar aquilo de todo jeito. Então, respondendo a tua pergunta, você tem as diretrizes para homens, para mulheres. Homens sempre podem ir muito mais do que as mulheres. Acho uma sacanagem. Eu também. Além deles terem a textura da pele mais firme, ainda podem ter um percentual maior de gordura. Não é justo, não. Você sabe que eles têm mais colágeno que a gente, né? Por isso que é mais firme a pele, testosterona e mais colágeno. E eu sempre achei uma sacanagem da natureza. Fala, Deus, por que você fez isso conosco, né? Mas depois eu achei a resposta. Ah, é? Sim. Como homem, a gente tem uma adaptação anatômica, fisiológica para o ambiente, certo? Então a gente vivia lá no meio das cavernas. A mulher era que ficava mais paradinha dentro do ambiente ali como é que fala? Da caverna, enfim. E o homem que saía para caçar. Então, como ele tinha mais risco de se machucar, e aí foi ganhando essa adaptação de ter uma pele mais firme, com mais colágeno. Olha! Nossa, então agora Deus precisa entender que mudou, né? Que a mulher agora também sai para caçar. Exatamente. Ô, Ana Lua, e porque, bom, então a gente entende que tem um range aí, né? Podemos entender que, sei lá, de 18 a 26, mais ou menos. Sim. Para uma mulher. Para um homem? Para homem, era 13%, se eu não me engano. Faz tempo que eu não vejo essas diretrizes. Porque é isso, né? Eu ia onde que a pessoa queria, desde que tivesse tudo bem, eu ia até onde ela queria. Não, mas só para ter uma noção mesmo. E aí, óbvio que a gente entende que muito abaixo é ruim e muito acima também é ruim. Agora, a gente sabe que o grande problema e a maior dificuldade é estar acima, né? Sim. Por que, no geral, é mais fácil engordar do que emagrecer? Por causa da época das cavernas, de novo, Dom. É mesmo? A gente vivia dentro de um ambiente que a gente tinha muita atividade física. Certo. Se caçava. Imagina, não tinha cadeira, não tinha cama, não tinha carros, não tinha controle remotos, não tinha nada disso. Né? Fica meia hora de cócoras para você ver como a sua perna não começa a doer. Cócoras é uma posição. Que a gente fazia tudo de cócoras, né? Ficava cozinhando, tudo ali agachado. Então, se tinha um ambiente com muita atividade física, automaticamente, uma coisa não está relacionada com a outra, mas era um ambiente com muita atividade física e muita escassez de alimentos. As pessoas passavam por invernos, né? Não tinha fruta, não tinha animais assim disponíveis, né? Tinha que ir atrás de alimento, para você ir buscar água, você tinha que ir longe. Então, a gente tinha pouca disponibilidade de calorias e bastante atividade física, certo? A gente ganhou uma adaptação natural de que quem conseguia estocar mais gordura era quem sobrevivia mais. Quem não conseguia estocar muita gordura, num momento de escassez extrema, era o que morria mais rápido. Então, a gente passou milênios vivendo isso, e aí, de repente, o ambiente mudou. Quando começou a era da industrialização, né, a era industrial, a gente parou de ser nômade, a gente fez as cidades. E se você pensar que há quanto tempo que existe luz elétrica aqui no Brasil? Que foi 150 anos? Por aí, 100 e tantos anos. A primeira geladeira chegou no Brasil em 1960, se eu não me engano. Uau. Então, a gente mudou o ambiente, só que a nossa genética ela não mudou junto. Ela ainda é aquela genética super preparada para estocagem. Entendi. E aí a gente está hoje vivendo o contrário, um ambiente sem atividade física, então as pessoas só mexem isso aqui hoje em dia, né? Cada vez mais, eu tenho 46, já mudou de 40 anos atrás para cá. Eu lembro que quando meu pai chegava em casa, eu tinha que levantar e abrir o portão. Tinha que levantar da cadeira para trocar o canal da televisão. Hoje não, a gente vive tudo automatizado. Verdade.
Até vou fazer um parênteses aqui. Outro dia eu tava rindo no carro, porque o cara fez assim pra mim, pra abrir o vidro. E eu falava, gente, esse cara tem mais ou menos a minha idade, né? Porque se você pegar uma pessoa muito jovem, ninguém entende o que é isso, né? Essa manivelinha pra abrir o vidro, que era super duro. Verdade. Né? Hoje verdade. a gente faz assim, ó. Zzz. Só aperta o Então, botão. a atividade física, para quem não faz numa academia, não faz uma atividade física, de rotina, ela quase está isenta, as pessoas ficam sentadas. Então, o gasto calórico diminuiu, e o que aconteceu com as comidas? Tornaram né, abundantes. Primeiro que a gente industrializadas. trouxe ela para perto. Sim. Então, a qualquer gaveta você tem uma barra de chocolate ali. Então, a gente trouxe para próximo, a gente não precisa mais ir atrás da comida. E também a gente refinou. Refinou a farinha, refinou o sal, refinou o açúcar, refinou a gordura. E a gente inventou o panetone. Nossa, inclusive a galera acabou de comer muito panetone, né? Que a gente Eu confesso que eu comi um tanto. Mas por pedaço de um alimento como esse, você tem uma densidade calórica enorme, é muito concentrado e muito sabor. Certo. Então, como o nosso paladar ele é muito programado para a gente ir atrás de alimento, toda vez que a gente coloca uma coisa que estimula dessa forma, a gente quer mais e mais e mais. Entendi. Então, por isso que fica tão difícil a gente perder gordura no corpo, que a gente é programado para estocar, e gastar, a gente quase não está gastando. Quanto tempo você fica numa esteira ali, quantas calorias se gasta, né? Você fica 1 hora na esteira para gastar 300 calorias, é o quê? 2 bombons. É a fatia de panetone. A fatia de panetone. Nossa, mano. É isso. Comer um panetone inteiro, então. E é interessante porque você falou dessa diferença, né? O quanto a gente passou a fazer menos atividades e consumir mais produtos calóricos, produtos mais práticos, industrializados. E muita gente coloca a culpa de não emagrecer no metabolismo, né? Sim, boa. Principalmente, eu acho que depois dos 30, eu escuto muitas mulheres também, 40, 50 anos, não consigo emagrecer por conta do meu metabolismo. Boa. O que a gente pode fazer para ajudar e reverter um pouco isso? Amei que você perguntou isso, porque eu dava bronca nos pacientes, porque tinha essa desculpa. Meu metabolismo caiu. Eu tenho 40 anos, não é mais a mesma coisa. Sim. Hoje, antes eu podia comer o que eu quisesse, e hoje eu leio a receita e engordo. Eu passo na frente da doceria, já escutei, eu engordo só de ver. Isso. Na verdade, claro que existe uma diminuição do metabolismo. Certo. Claro que existe. Mas provavelmente essa pessoa deixou isso acontecer. Entendi. Quando a gente fala de qualquer processo de envelhecimento, a gente tem como reverter, não tem? Ou como segurar ao máximo? Tem. Então, o que acontece na questão do metabolismo e do engordar, ou né, a dificuldade de emagrecer? Massa muscular é um dos principais. Uau. Então, se a gente pensar que a musculatura, ela tem uma tendência a ir diminuindo, e na velhice a gente entra num estado que chama sarcopenia, né? Uma perda de massa muscular intensa, que se você tiver uma perna desse tamanho, assim, ó. Tá. Se você é uma pessoa jovem, você tem um pedacinho de tecido adiposo e dentro é a musculatura. E se pegar uma perna de uma pessoa mais idosa, a mesma circunferência, o músculo ele ocupa esse espaço aqui. Tá, o resto pode ser a mesma circunferência, mas é muito mais tecido adiposo do que tecido muscular. O que está acontecendo ali? Essa pessoa deixou isso acontecer com o sedentarismo. Entendi. Então, galera, o exercício de força, não tem como. Ainda mais a mulherada que às vezes fica evitando. Com medo de ficar musculosa. Exato. Não vai ficar, você pode ficar tranquila, que você precisa treinar que nem macho, ainda tomar uns veneno para você conseguir ficar grande. Não vai conseguir, porque a mulher não tem uma quantidade de testosterona suficiente igual a do homem para ficar muito grande. Anotou, amor? Ele tá aqui só me olhando enquanto você tá... Não, ela tem certeza absoluta que ela vai virar fisiculturista. Assim, ela faz um treino de ombro, ela, nossa, que meu ombro vai ficar muito grande, que não sei o quê, que eu não gosto de treinar bíceps. Eu confesso que eu tenho um pouco receio, mas calma, eu vou pra academia certinho, mas eu só não ponho
tanto peso. Existem algumas mulheres que têm mais tendência a ter um corpo mais androgênico, né? Mais masculinizado. Isso é de cada um, isso é genético. Mas aí você pode fazer um exercício que aumente a densidade e não o volume. Legal. Então, é aquela coisa de você ter mais repetições com menos carga, né? Legal. Talvez a hipertrofia para você ganhe um volume que te incomoda. Isso. Né? E eu sou sempre do que você estiver vendo no espelho e gostando é o que a gente tem que ir atrás, né? Uhum. Mas sim, precisa do exercício de força, independente se ele é da hipertrofia ou se ele é um exercício mais resistido que vai te dar a densidade, mas ele é necessário para o resto da vida. E no fim, é a musculação que vai fazer esse papel. Com mais eficiência. Certo. Existem outros? Existem. Teve uma época que eu fiquei de saco cheio da musculação, eu fui fazer circo. Nossa, mas também é muita força que você muita exerce, força. Né? Tem a yoga, tem o pilates, tem até alguns exercícios que são híbridos, então as artes marciais, que você faz muito exercício de força, uma natação, você faz força junto com aeróbio, mas o exercício de força, ele precisa existir, porque a gente estava falando do metabolismo, não é? Isso. Uhum. O tecido adiposo quase não gasta calorias. Ele gasta, mas ele é bem paradinho ali. E a massa muscular, ela gasta muito. Então, a partir dos 25, a gente já começa a ter uma perda de massa muscular, se você estiver sedentário, não estiver estimulando esse músculo. E aí, a partir dos 30, 40, você perdeu bastante desse volume de massa muscular. Por isso que o metabolismo cai. Entendi. Então, quem se manteve ativo, com uma alimentação que ajuda essa massa muscular a ela ficar intacta, não vai perder. Então, assim, a idade vai realmente deixar o nosso metabolismo mais lento, mas há coisas pra gente fazer pra reverter e cuidar, não é só colocar como uma desculpa, né? Legal. O metabolismo. Eu tenho certeza que essa pessoa que tá falando, meu metabolismo caiu, ela era mais ativa aos 20 do que ela é aos 40. Perfeito. Certo. Certo. Agora, além do fato do metabolismo e diminuindo, né, naturalmente aí com o passar do tempo, caso você não faça nada a respeito para evitar, qual que é a maior dificuldade para quem quer emagrecer hoje e não consegue, na tua visão? O trabalho que eu tô fazendo agora. É a parte da cabeça, do emocional. Comportamental e emocional. Porque o que eu vi durante anos de atendimento é assim, eu dava a dieta e a pessoa levava a dieta. Ela sabia o que ela tinha que fazer. E hoje, com toda a informação que a gente tem, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe quais carboidratos comer. A não ser que você queira uma coisa super específica, né? Um jejum intermitente, não, eu quero fazer uma cetogênica, existem vários tipos de condutas alimentares que você pode pegar um profissional para te ajudar para fazer esses cálculos, mas num geral, todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que por que 90% das pessoas não faziam? Estavam com a dieta na mão, elas calcularam comigo. Eu falava, o que você quer que eu coloque no seu café da manhã? Vamos negociar? Gosta, que você não isso, gosta. pode por isso, tira aquilo, posso por isso, não. Então eu sempre negociava, ela montava a dieta comigo na frente. Chegava depois de um mês e meio no retorno, ela falava, doutora, eu não fiz. E aí eu comecei a perceber que não é saber o que tem que fazer, mas sim você entender que a alimentação, ela não é só caloria, ela não é só nutriente. A alimentação está ligada à emoção, a amor, memórias, crenças, vício. Você usar seu peso para alguma função que está ligado sempre ao emocional. E aí eu falava, caramba, como que a gente vai conseguir fazer que as criaturas consigam atingir a coisa proposta? E não ia, eles desistiam, eles abandonavam no meio do caminho. E aí eu comecei a perceber que eu também era assim. E o que mais que tinha nisso, né? E eu falava, porque eu sou nutricionista, eu sei o que tem que fazer, eu sei calcular. E aí eu comecei a observar que toda vez que eu mesma entrava em dieta, a minha cabeça entrava em parafuso. Porque começava a mexer nos meus valores.
vou falar de mim como um exemplo. Uhum. Eu tenho 2 valores inegociáveis. Liberdade e conforto. E te tirava a liberdade. Fazer dieta mexia bem aí pra mim. Eu ficava sem liberdade E desconforto. e desconfortável. E eu comecei a perceber que tinham dietas que funcionavam pra mim e outras não. Então, se eu pegasse um plano alimentar que não tinha a ver com o meu emocional, com os meus valores, com as minhas crenças, eu não fazia. Isso é fascinante, porque a gente escuta muito. Esses dias eu ouvi uma frase bem impactante que falava: você está se alimentando por fome ou você está engolindo suas emoções? Uhum. E a gente vê, você mesmo falou, né? Você hoje sabe o que você tem que comer, a gente sabe os alimentos que são saudáveis, uma hora é low carb, uma hora é cetogênica, aí muda a dieta. Só que as pessoas, eu não sei se elas param para entender ou têm essa noção de que é o sentimento envolvido, e sinceramente eu não tinha escutado uma nutricionista ainda falar sobre montar uma dieta baseada na sua emoção e nas suas crenças. Fascinante. Foi isso que eu comecei a fazer, que foi foi quando eu consegui começar a emagrecer. E aí, hoje, por exemplo, você começou a perceber o que te dava ali um gatilho para você sair da dieta, o que você sentia, e é isso que você também fala para os pacientes, o que você sente. Daí eu comecei a ir para comportamental. Legal. Porque a minha história como nutricionista foi esportiva. Eu entrei na faculdade querendo emagrecer. Tudo que a gente traz para nós, né? Acho que a gente resolve nós, a gente tem vontade de levar para o outro. Verdade. Então eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas a emagrecer, porque isso me incomodava muito. Não sei se vocês 2 já passaram por algum período acima do peso. Eu fui na infância. Nunca. O Dom não, nunca, né? Nunca. Meu incômodo, minha frustração era não conseguir crescer. Por uma fase, mas já a gente fala disso. E nunca o meu tive sempre problema o com emagrecer. contrário. O meu, assim, de fases de emagrecer, de engordar e de emagrecer, eu cheguei a ter disfunção de imagem. Uhum. Então, eu nunca sei quando eu tô, tipo, às vezes eu vejo uma foto e aí na hora eu não gosto. Eu falo, nossa, não gosto. E acho que, tipo, tô muito forte. Aí depois eu olho essa foto depois de um tempo e falo, nossa, como eu tava bonita aqui. Disfunção de imagem. Sim. Mas é isso mesmo, são crenças, são coisas que vêm com a gente carregando de anos, né? E a gente vai tentando melhorar. Tem vários programas que a sociedade, os nossos familiares ou alguns traumas, eles vão começando a ser imputados na gente, e às vezes a gente engorda até por defesa. Se vocês quiserem, eu entro nisso um pouco, mas tem muita gente que engorda por alguns motivos, algumas crenças, algumas coisas emocionais, claro. E elas ficam no subconsciente e você não consegue saber o porquê. Então você vai lá em vários profissionais diferentes, você faz vários tipos de dieta diferentes, só que você sempre sabota. Sim. Sempre existe um período que você emagrece, existe o reganho de peso, e às vezes ele é até muito rápido, e às vezes ele vem pior. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre o tal do efeito sanfona, né? Tem muita gente que às vezes toma a decisão, desenha um plano, se organiza, o que vai comer, o que não vai comer, quando que vai fazer atividade física, consegue cumprir por um tempo, tem resultado, mas depois de um tempo acaba ganhando ou achando de volta. Perdeu, achou de volta o peso. Isso tem mais a ver, esse reganho, com a falta de disciplina e a volta a hábitos alimentares ruins? Ou tem a ver alguma outra coisa genética, alguma coisa fisiológica? 2 motivos. Você tem a parte fisiológica, que é assim, quanto mais rápido você emagrecer, mais o seu organismo vai lutar contra. Porque lembra que ele quer guardar? Então você está criando uma ameaça para o teu organismo que, olha, está perdendo um dos tecidos importantes para a sobrevivência dele. E ele vai fazer de tudo para voltar. E aí, se for muito rápido e o seu corpo ele não tem tempo de ir, ou assim, como se a gente estivesse enganando, tá? Falando, ó, vai tão devagarzinho que ele não vai perceber. Entendi. E não vai pedir de volta. Entendi. Então tem essa parte fisiológica, que se você fizer uma dieta extremamente agressiva, né? restritiva, ele vai tentar recuperar esse peso. É como se fosse um termostato de peso.
né? Não é temperatura, mas nem sei como é que falaria isso em termos de peso, mas dá para entender, né? Dá. Sim. É como se o seu peso normal, considerado dentro da homeostase, que é o equilíbrio, é 57. 75. Aí você vai muito rápido, ele vai tentar voltar para a homeostase dele. Entendi. Então, fisiologicamente, isso acontece. Né? O metabolismo diminui-se a massa muscular, né? Porque ela gasta muito. Então, já viu aquelas pessoas que perdem massa muscular durante um período de dieta muito restritiva? Sim, que você fica, né, assim, acaba perdendo gordura, mas visivelmente fica mais flácido também, né? Porque perdeu massa junto. Isso, exato. Tem isso. Tá. E aí tem a parte emocional, que as pessoas, elas usam o peso para alguma função subconsciente. Então, tem pessoas que usam o peso porque elas não se sentem vistas. Olha que loucura. Para chamar uma atenção. Com mais peso, ocupa mais espaço, é mais fácil dela ser vista. Isso. Então, alguma coisa na infância, ela não era... Jura? Era uma pessoa que não prestava atenção nela, e aí, de repente, ela começa a ganhar peso para ela ocupar um espaço visual mesmo. Caraca. Outra, Nem ela ganha peso para aguentar uma carga. Então, o corpo ele precisa ser forte, porque essa pessoa colocou muitas responsabilidades nas costas. E isso pode ser pessoal ou profissional, né? Pode. Interessante. Os pais colocaram uma carga nessa criança, nas costas, ou isso ela começou numa fase de ter mais responsabilidade, ela entendeu que ela precisava ser forte para aguentar aquilo. Então ela ganha esse peso para ficar mais blocada no chão, parruda, né? Isso. E tem a terceira, que ela tem a ver com a sexualidade. Então, são pessoas que sofreram algum tipo de assédio, pode ser alguma coisa mais grave, ou pode ser só algo que aconteceu, que ela entendeu que eu, atraente, eu posso sofrer. Então, ela se esconde no corpo. E ela se esconde dentro da gordura, para ela não se sentir atraente, ou ela não ser atraente e não sofrer esse tipo de assédio. Pode ser, dentro da sexualidade, tem os dois, né? A pessoa que ela não quer vivenciar a sexualidade dela porque ela tem medo, então ela deturpa a imagem dela, ou é uma pessoa extremamente sexual. Então, eu tinha várias pacientes que elas engordavam quando elas casavam. Depois que eu pesava 49 quilos, depois que eu casei, eu engordei 25 quilos, 30 quilos. Porque ela tinha um lado sexual dela muito mais ativo. Não, porque ela queria proteger a família. Então, entendi. sabe, com uma cabeça de uma sexualidade muito grande, colocava a família em risco dela trair, dela... E eu perguntava assim, você tem alguma questão com a sua sexualidade? Nossa, sou super sexual. E aí ela meio que deturpa a imagem para ela ficar mais protegida dentro daquele ambiente, não ter que lidar tanto com a sexualidade. E você falou de subconsciente, né? Que as pessoas, elas comem e isso tá muito enraizado no subconsciente delas. Como que as pessoas podem começar a perceber que elas não estão comendo por fome, mas sim por uma emoção ou por uma crença? Porque é difícil isso no dia a dia, né? Eu acho que às vezes antes das pessoas se perguntarem, elas já estão colocando um pacotinho de bolacha na boca. Com tudo isso que eu vim estudando esses anos todos, né, eu montei até um programa Olha que legal. São 10 sessões que as pessoas fazem comigo, que a gente vai aprendendo tudo isso. Tentar descobrir para que ela usa o peso, por que ela come, por que ela não consegue fazer uma dieta, quais são os valores que está sendo alterado ali. Tem uma parte de uma consulta que é exatamente isso, de você perceber o que é fome fisiológica e o que é fome emocional. Entendi. E é tão simples e as pessoas não pensam que a fome fisiológica é aquela que você sente como... Você não tem dúvida que ela está lá. Você tem dúvida quando você tem vontade de fazer xixi? Não. É nítido. Estou com vontade de fazer xixi. A fome fisiológica, ela é igual. O seu estômago, ele ronca. Então, a sua corrente sanguínea está com menos nutrientes, está com menos glicose, o seu cérebro manda um sinal lá para o seu estômago e ele começa
a ter um incômodozinho aqui. Uhum. Se você esperar muito, ele começa a roncar, apertar o sinal de fome. Então não existe nesse momento vontade de bolo de chocolate. Entendi. Nem um brigadeiro, você quer comer comida. Claro que se você esperar muito tempo esse sinal fisiológico ele se acentuar, fica um pouco mais difícil de você selecionar os alimentos. Você vai comer a primeira coisa que tiver na sua frente. Mas você tem certeza que você está com fome. Tá. Você começa até, às vezes, ter dor de cabeça, uma sensação de hipoglicemia, aí você fica mais ávido, mas você tá com a sinalização de fome fisiológica. A emocional é aquela assim, sentei para fazer a minha atividade, tô achando isso aqui um saco, tô com um pouco de tédio, ou isso aqui tá difícil para mim. O que eu como? Acho que eu vou comer alguma coisa, entendeu? Nossa, me deu uma vontade de comer um pastel, você tem essas vontades específicas, Entendi. que não é fome. Entendi. É porque você tá ali querendo colocar um prazer numa rotina desprazerosa. Isso acontece muito. Legal. Gente que usa a comida como fonte de prazer. Certo. E aí tá Total. tão desprazeroso o trabalho, às vezes um relacionamento, e ela vai começar a usar a comida para ela ter uma válvula de escape para prazer. E é duro porque isso depois gera uma culpa na pessoa. Ai, E aí isso. a culpa destrói, e aí você fica triste e come, fica nesse círculo, assim, né? É difícil lutar contra. É muito louco isso. Uhum. Porque você vê que tem algumas pessoas que elas fazem dieta, elas são super determinadas e elas conseguem, vou usar o exemplo de uma atriz ou um atleta. Certo. Ele sabe que se ele comer demais ou ele comer errado, a performance dele na atividade principal dele que ele quer exercer piora. A atriz, ela sabe que se ela engordar, ela tem um prejuízo no trabalho dela, uma modelo, enfim. São pessoas que elas têm a determinação muito clara e elas usam muitas vezes o comer como uma dor. Certo. E tá tudo bem. Certo? Elas conseguem lá fazer a dieta direitinho, o atleta consegue ir lá fazer a dieta. Mas olha aquela pessoa que tá usando o alimento como prazer, só que ao mesmo tempo isso causa dor nela. Na mesma coisa. E ela não consegue separar uma coisa da outra. Uhum. Então tem muita gente que eu vejo às vezes alguns coaches falando: nossa, você tem que tomar decisão, você tem que fazer, é só pegar, sentar e fazer. E não calorias para baixo, exercício para cima, e é isso que você tem que fazer, é só disciplina. Não é, E não é fácil. Não é fácil. Não é, porque essas pessoas elas estão usando a comida como fonte de prazer, elas têm a sabotagem, porque o próprio subconsciente não está deixando ela emagrecer, porque ela fica vulnerável quando ela emagrece, dentro de um subconsciente. Mas aí ela come, fica feliz, só que a comida trouxe culpa para ela. E aí ela entristece, aí ela olha no espelho e ela... Então, a coisa é muito mais complexa do que esses primeiros exemplos que eu estava dando para vocês. Uhum. Então, realmente, 10% das pessoas conseguem fazer dieta e ter resultados 10%. incríveis e permanecer ali. Difícil, porque o emocional não está atrelado na comida. Entendi. Então a gente tem que passar a cuidar muito mais do nosso emocional e se entender do que em si ficar buscando somente dietas. Porque tem vários tipos de dieta para diferentes tipos de organismo. Só que se você não entender o porquê que você está comendo, qual emoção você está engolindo, você vai voltar a engordar ou vai desistir. E às vezes para quem já tem assim essa disciplina, igual você falou, é 10%, então 90% da população sofre por não conseguir. Luta, né? Luta. Com peso, com a balança. E até... Você comentou uma coisa interessante que você recomenda para a pessoa que ela busque o físico com o qual ela se satisfaça quando ela olhar no espelho. Isso. Agora, fazendo um gancho disso aí, eu vi um podcast um tempo atrás e nesse podcast tinha uma mulher assim, muito acima do peso.
mas muito mesmo, alegando e afirmando que ela era uma pessoa completamente saudável. Tão saudável quanto uma pessoa que tivesse dentro daquele espaço ali que você falou, de, né, por exemplo, 15, 20, 25% de gordura corporal. É possível você estar muito acima do peso e ser tão saudável quanto uma pessoa que está dentro daqueles números que você falou? Eu a desconheço, né? Então não poderia dar minha opinião sobre ela. Imagina uma mulher com a altura como... da Carol e 120 quilos. Porque tem pessoas que elas se consideram saudáveis pelo exame. Entendi. Pode ser que o colesterol esteja saudável, em parâmetros saudáveis, a pressão saudável, a glicemia saudável. Tem que ver isso ao longo prazo. Então, se a gente está falando fisiologicamente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela tá se olhando no espelho, ela gosta do que ela vê, o emocional tá ok, ela tá bem ali dentro daquele corpo, tá confortável, tá tudo bem. Quem somos nós para falar, olha, você tem que mudar. Tá. Agora, não é o caso da maioria. A maioria Eu acho que ela é uma exceção. Tá. Ela é uma exceção. A maioria, o que tá acontecendo ali? A fisiologia tá indo pro beleléu, porque a própria gordura corporal, ela é pró-inflamatória, ela muda o teu colesterol, ela muda a tua pressão, ela altera muita coisa. E ela se ver todo dia naquele corpo que ela não tá feliz, eu acho que deve mexer bastante com a autoestima. E quando a gente tá com baixa autoestima, isso altera muita coisa nos nossos relacionamentos. Total. Mexe com muita coisa, né? Relacionamentos amorosos, de trabalho. É inegável que existe um preconceito com pessoas que estão acima do peso. Então, você vê entrevista de emprego, é diferente. Verdade. Então, existe sim até uma pressão da sociedade, ainda mais hoje com o evento redes sociais, que você fica o tempo inteiro olhando pessoas lindas, saradas e felizes e se exibindo de biquíni na praia, de bermuda na praia, e você fica mais em contato ainda com isso. E se comparando, e né? se comparando, então não sei se você falar assim, acho que a maioria não tá saudável nem no corpo e nem na cabeça com tudo isso. Eu perguntei porque eu vi, eu tenho estudado bastante sobre saúde, sobre longevidade, e eu olhei algumas estatísticas, né, em relação a pessoas obesas. Né? E que aumentava, não lembro o número certo agora, 40%, 50% a probabilidade de ter algum problema cardiovascular, não sei quantos por cento de ter osteoporose. E assim, aumentava praticamente tudo, né? Risco de doenças e problemas, enfim. E aí eu vi essa mulher bater no pé que não, que ela era tão saudável quanto. Eu falei, caramba, será que é possível, não é? Eu acho que ela não é a regra, ela é a exceção. E Ana Lua, pra quem quer começar assim, se cuidar, primeiro, né, começando a tentar entender um pouco mais dos seus sentimentos, mas existe uma base de um plano alimentar por onde que a pessoa deve começar? Porque tem muitos mitos, né? Tem hora que é bom comer ovo, aí tem hora que já não é bom comer ovo, né? Já viu aquele Porta dos Fundos da nutricionista? É maravilhoso. Não vi. Assiste, é muito bom. Porta dos Fundos, põe nutricionista, Porta dos Fundos. E aí fala assim, agora é dieta low carb, aí para todo mundo de comer carboidrato, aí depois fica todo mundo volta pro carboidrato. Sim. Aí agora é a dieta anti-inflamatório, aí todo mundo tá inflamado. Então, assim, é difícil, né, você conseguir entender qual que é uma base de uma dieta, de um plano alimentar saudável. Boa. É a que funciona pra você. Perfeito. Eu já fiz todas, tá? Então, eu falo assim, que quando eu comecei... Eu já fiz bastante também, hein? Detox, low carb, cetogênica.
E aí foi tão libertador quando eu cheguei nisso, é a que De funciona entender. pra você, Perfeito. porque eu falava, cara, agora, nossa, quando entrou a jejum intermitente, Olha, eu a gente vai falei, falar cara, disso. Vai. quase que eu rasgo o meu diploma, porque eu falei, não é possível. Tudo que eu estudei até agora, eles estão falando ao contrário. Porque, tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas, senão você perde sua massa muscular. Não tinha isso? Tinha. Você, né, Cataboliza. que treina mais tempo, então, né, tinha que levar whey pro cinema, senão cataboliza, tal, né? Aí, de repente, os caras estão ficando 12, 16, 18 horas em jejum. Você fala, oi, como é que essa pessoa não tá virando, né, pele e osso? Porque 12, 18 horas em jejum, não é possível. E aí eu conheci uma pessoa que fazia jejum intermitente há 3 anos e o cara é desse tamanho. Eu falei, meu Deus, não, tá tudo errado, né? Entendi. Então eu comecei a falar, ou relaxo, né, ou vou ficar louca. Então, eu falo que tem 5 facções dentro da nutrição. As 5 facções da nutrição. Vai. Tem os científicos, né, eles Certo. só começam a aceitar alguma coisa quando já tem meta-análises, tá correto. Uhum. Mas tinha muitas vezes, quando eu fazia parte lá do laboratório da USP e tal, que eu já começava a ouvir falar em coisas que depois de alguns anos foi provado. Entendi. E que as pessoas já estavam fazendo e já estava dando certo. E eles negavam algumas coisas. Então eu já estava falando, gente, mas peraí, eu acho que eu tenho intolerância a laticínio, eu acho que glúten me faz mal. Não, isso aí não é provado e tal. Então um fica brigando com o outro, né? Tá. Aí entrou a funcional, que foi a segunda Onda. pós que eu fiz, foi Tá. a funcional, que eu tava toda cheia de alterações no meu intestino, por causa de vários alimentos que não estavam fazendo bem para mim. Aí eu fui para funcional e aí abriu-se um mundo lá. E só que tinha um radicalismo lá dentro. Entendi. Ninguém pode consumir laticínio, ninguém pode consumir glúten, tá todo mundo inflamado, é todo mundo inflamado, sabe? Então, né, é legal, é pra caramba, tem muita coisa maravilhosa aqui na funcional, mas é pra todo mundo? Não. Aí tem os anticarbo, né, assim, é Atkins, é South Beach, é cetogênica, não pode consumir carboidrato, porque isso, porque aquilo... Carboidrato grande vilão se torna, né? Aí tem os... São 5. Não é possível que vai me dar branco. Do intermitente, será? Não, pera. Científicos, os funcionais... os anticarbos, os marombeiros. Ah, tá. É só pílula, frango, batata doce e whey protein. É desse jeitinho. Tá? Nada além disso. Tá? Eu já tive, né, até personagens assim, ó, fica no básico, é batata doce de manhã com frango de manhã. Acorda, é café da manhã, é batata doce, é frango, whey, né? E pílulas. E o último é comportamental, que é essa que eu tô, né, agora super apaixonada e super dentro. E também tem isso, não pode proibir. Se você proibir, você vai virar compulsiva. Tá. Falo, gente, calma. Todo mundo pode se conversar. Então, o que eu comecei a fazer com o paciente? O cara era marombeiro. Ele queria o raio da batata doce com o frango de manhã, na hora da manhã, e levar a lancheirinha com frango e batata doce. Tá saudável? Tá tudo bem? Ele vai atingir os objetivos? Ele não tá, sabe, fazendo algo que vai fazer mal pro organismo dele? Tá ótimo. Entendi. Bora, batata doce aqui, batata doce ali, batata doce ali. Tá tudo bem. Vamos tentar, assim, mudar para uma mandioquinha, você aceita? Uma tilápia também. Né? Então, eu comecei a montar a dieta que funcionasse para cada um, que você conseguisse ficar o mais tempo possível naquilo. Que a melhor dieta é a que funciona para você. É a que você faz. É a que você consegue fazer, né? Eu fiz jejum intermitente, que a gente ia falar de jejum intermitente. Eu fiz 3 meses e meio de jejum intermitente. Foi um pesadelo para mim.
Tá. Depois que eu parei e que eu me libertei do jejum intermitente, porque eu sentia fome. Tá. Eu sentia fome fisiológica e Aham. talvez fome emocional também. As duas. Eu realmente compensei depois. Entendi. Comecei a comer muito mais e recuperei tudo. Tá. E isso acontece também em muitas pessoas. Eu mesmo também já passei por fases assim, corta carboidrato e aí você realmente seca muito rápido, mas depois, na hora que você coloca um pedaço de carboidrato na boca, parece que você quer comer tudo pela É. sua frente. Isso tem a ver, Carol, com a parte emocional, com serotonina. E o que que a gente faz para Então, ajudar a serotonina sem ser comida? o carbo, ele ajuda a produzir serotonina. Ah, tá. Então, eu não tiro totalmente carboidrato de quem tem questões com depressão Perfeito. ou não dorme direito, A serotonina, ela é um hormônio que ajuda na sensação do bem-estar, né? bem-estar, felicidade, ela diminui a vontade de comer doces. Olha, E ela tem na formação dela, né, a insulina, participa da formação dela, a insulina. É bem direto, mas sim. Então, quando você come carboidrato, você produz insulina, a serotonina é facilitada que legal. na formação. Então, se a pessoa ela tem questões com serotonina, eu não posso tirar o carboidrato dela completamente. Entendi. Então, tem que tomar cuidado. Se a serotonina também vira melatonina e essa pessoa ela tem problema de sono, ela é uma pessoa extremamente estressada, que ela tem cortisol alto. Se eu tiro o carboidrato dela, ela vai produzir mais cortisol, e cortisol ele é catabólico, Ele incha, né? isso, ele faz você acumular gordura na região abdominal. Então, talvez não seja uma boa ideia essa pessoa ficar muito tempo, ela pode ficar um tempo, mas ficar muito tempo num intermitente ou Perfeito. numa dieta cetogênica. Não existe Entende? uma receita de bolo, né? Cada pessoa realmente funciona de uma maneira, tem a parte de organismo, tem as questões emocionais também. Sabe aonde a Legal. nutrição está indo? Para epigenética, Hum, que é você estudar a parte genética de cada um. Legal. sim. Então, a sua dieta é diferente da minha, que é diferente da Carol, e ela cada vez vai ser um negócio mais personalizado, individualizado. Mas não entra o emocional, né? Ah, Tirando E o daí- emocional. É. E assim, a gente enxerga que, não querendo complicar, mas que no final das contas não é tão simples, né? Você pegar, olhar uma dieta na internet e seguir. Pode ser que você dê a sorte de fazer sentido para você aquela dieta, provavelmente não vai, né? Por não considerar todas essas variáveis que tem a ver com você. Uhum. E até pensando aqui, na minha história, eu nunca tive problema de peso, porque eu sempre gostei muito de atividade física, né? Faço academia já há 16 anos. Agora, eu tive aí uma melhora, né, ao longo de todo esse tempo, até porque eu sempre procurei comer bem, Uhum. né? Apesar de não seguir uma dieta, eu evitava porcaria, né? Doce, refrigerante. Só que fazia alguns anos que eu tinha estagnado. Que eu treinava, fazia cardio, não comia porcaria, mas eu não conseguia perceber melhoras No seu significativas. físico. Uhum. No corpo mesmo. Até que eu decidi procurar uma nutricionista, Uhum. né? E aí a gente foi lá, ela fez uma avaliação, né, conversou comigo, entendeu como é que era a minha rotina, tal, o que eu gostava de comer, desenhou uma dieta ali para mim, e foi impressionante como a partir daquele momento, mês a mês eu voltava lá, fazia uma avaliação e eu via as melhores. Não só enxergava, só que fazia a avaliação e era impressionante como, né, mudava percentual de gordura, circunferência abdominal e tudo mais. E você fez direitinho? Fiz direitinho. Queria ter você como paciente. E é engraçado como a maioria das pessoas acham que não precisam de nutricionista, Uhum. né? Que às vezes se preocupam mais com um personal ou com o médico e não valorizam o profissional mesmo, né? A importância de ter um nutricionista, não só falando da parte estética, mas levando em conta que
a tua nutrição influencia tudo que você faz, né? Influencia teu emocional, influencia tua energia, tua performance, tua autoestima, né? Por que você acha que as pessoas ainda não têm tanta noção da importância de ter um acompanhamento nessa parte de alimentação? Vou falar pela minha experiência de vida aqui, porque não foi nunca um dado que eu peguei, mas talvez a informação que tem, né, o tanto de informação que tem por aí. Então, é só você entrar na blogueira, E eu não tô falando mal das blogueiras, porque elas fizeram um favor de fazer com que as pessoas se interessassem por isso. Né? Eu lembro que elas começaram a falar disso lá pelos anos 2005, por aí, um pouco mais, 2007, começou essa coisa de algumas meninas mostrando o emagrecimento e aí comiam, né? elas foram muito criticadas até pela comunidade da nutrição, né? Porque elas davam dicas e começou aquelas revistas, né, que tinham as dietas e eu acho que elas trouxeram um interesse muito grande das pessoas para se cuidar. Legal. Só que cada vez mais em todas as áreas, não só na nutrição, você tem muita informação por aí e acaba não sendo o que você fez, uma coisa personalizada para você. Então, eu quero melhorar minha qualidade de alimentação, eu vou entrar na internet, pesquisar, ver vídeo, isso vai melhorar realmente. Tá. Porque eu vou deixar de comer as coisas que fazem mal, as coisas que são mais engordativas, eu vou ter a informação, mas a cereja do bolo, que é o que você queria, talvez você só vá conseguir com realmente um cálculo personalizado, né? Então, assim, o Dom tem X quilos de massa magra, então eu vou dar, o objetivo dele é secar, então eu vou dar X gramas de carboidrato por quilo de massa magra que ele tem. Certo. Né? Qual que é o horário que ele está treinando, qual que é o horário que ele está dormindo, né? Qual é a dieta que o Dom consegue fazer, que eu tô vendo que ele consegue fazer, que propuseram para ele, né? Mas é isso, então a nutricionista, ela vai ter essa visão individual sua, e ela vai conseguir calcular, e se você conseguir fazer, maravilha, é óbvio que você vai ter resultado. Legal. Queria puxar um tema. A gente sempre conversa e fala o quanto é impressionante. Você está falando de informação, né? Que de uma certa maneira as blogueiras até ajudaram isso a chegar para mais pessoas. E a gente sempre fala o quanto é impressionante que, como antes, nós comíamos errado, achando que estava comendo saudável. Por exemplo, come um pão com peito de peru, achando que estava fazendo dieta. Eu comi muito tempo, né? Por uma longa fase eu comia pão de forma com manteiga, margarina, peito de peru e achava que estava comendo super saudável. Não, e na casa, assim, a gente ainda tem que pensar que na casa de muitos brasileiros, o café da manhã é um pãozinho com manteiga e um café com leite. Ou Nescau, né? Ou, daí no pior caso é o Nescau. E às vezes tem presunto no pão também. Né? Sabe como que é uma alimentação típica de um brasileiro? Um pão francês com requeijão e peito de peru ou presunto. Aí ou um café com leite com açúcar. Ou, se for criança, é um Toddy. Açúcar. Aí ela vai para a escola ou vai para o trabalho. Normalmente a criança leva um bolinho de pacotinho com um suco de caixinha. Todinho, o adulto leva uma barrinha, se ele quer ser saudável, ou ele vai comer o pão de queijo do café, da lanchonetezinha. O almoço é o que tem um pouco de nutriente, porque ainda o brasileiro consome almoço. O arroz, feijão, a salada. Porque se for lá nos Estados Unidos é um sanduíche. Aqui não, a gente ainda senta, come um arroz e feijão, um bife, daí assim... vai uma folha de alface, 2 rodelas de tomate e um suco de laranja, que antes era suco de laranja, hoje em dia ou é refrigerante ou é uma coisa de caixinha, né? Tá. À tarde, mesma coisa, aquele mesmo pão de queijo, um biscoitinho, uma bombom, uma bolacha, não sei o quê. A criança em casa come um bolo, né? Ou, sei lá, E aí, à noite... muita gente já aderiu ao sanduíche, sei lá, um Rapidez, né? Então, assim, o que teve de nutriente dentro dessa alimentação?
Almoço, Nada. praticamente. Quase nada. Só o almoço. Então ela comeu e não Isso. É tudo caloria colocou. vazia, né? Entendi. E aí vocês estavam falando dessa coisa de uma vez a gente achava que estava comendo saudável, aí de repente Aham. podia o ovo, e aí não pode mais, aí voltou o ovo, aí Leite era bom. gente, aí depois não é mais. A nutrição, ela é uma ciência nova. E Perfeito. tiveram erros. E Tá. existem conflitos de interesses também da indústria alimentícia, existe da agricultura também. Então, existe a pirâmide alimentar, vocês já viram? Uhum. Né? Para mim, aquilo é assim, a completa desinformação. Não, porque quem usa. naquela aquilo pirâmide alimentar, quando a gente aprende na escola, o que a gente tem que comer de carboidrato não é brincadeira, não, né? Porque ela foi feita pelo setor de agricultura dos Estados Unidos. Gente, eu vou lembrar disso. Eu lembro, não querendo citar marcas, mas eu lembro de uma marca de bolachas e refrigerantes bem conhecida, que na época ela foi dar uma aula pra gente na escola sobre a pirâmide. É. E era tanto carboidrato que a bolacha dela vinha junto, ali naquele carboidrato. Eu mudei aquela pirâmide. No meu consultório eu usava ela toda na vertical. Então, de cada grupo, você tinha os alimentos que estavam mais embaixo e outros que estavam mais em cima. Olha, Então, os carboidratos refinados, obviamente, estavam lá em cima e não na base, né? perfeito. Então, o que aconteceu? Lá pelos anos 70 e tanto, 80, deu aquele boom de colesterol. Uhum. E pessoas com doenças cardiovasculares e tal, colocaram a culpa na gordura saturada, colocaram a culpa no ovo, porque a gema do ovo tinha colesterol. E depois, os estudos, eles vão se aprimorando. Mas existe um sensacionalismo. Então, hoje, o que a gente sabe? Que se você comer comida, tá tudo bem. Entendi. Eu vou falar mal do jejum intermitente? Claro que não, porque é totalmente natural um ser humano que vivia no meio da natureza ficar várias horas sem se alimentar, sair para caçar sem tomar um café da manhã, entende? E não comer de 3 em 3 horas. Entendi. Então, isso é natural para mim. Tá. Funciona para ele, mas não funciona para mim por causa da parte talvez emocional, enfim, né? Perfeito. Tudo que a gente já conversou. Mas a gente não pode criar os os radicalismos, principalmente em cima de comida. Tá. Aí eu vou trocar a manteiga, que é uma coisa que nosso corpo está acostumado a consumir e a metabolizar, por uma margarina, que é uma molécula modificada em laboratório. Não faz nenhum sentido isso. Uhum. Mas a indústria queria vender. E vendia ainda como a família feliz, Isso. com propaganda da margarina e colocando um coraçãozinho de que melhora o seu colesterol, né? Uhum. Duro. Então não é tão difícil. É só a Uhum. gente ficar em alimentos de verdade. Perfeito. Uhum. Pra mim não existe alimento veneno, né? Ai, não sei o que é veneno. Não, tudo é comida. Que se for veneno, você morria comendo. Uhum. Mas a gente tem que pensar na moderação, no bom senso. Então, tudo que vem da natureza e que ela não teve processos industriais ali, não foi modificado aquele alimento, ele acaba sendo muito mais saudável. Uhum. Então, se você ficar no básico, carboidratos menos refinados, né, tira o açúcar, que é super refinado, né? Então, se for um pão vamos falar de pão, né, que é se você não tiver problema com glúten, você consumir um pão que é de uma farinha inteira, que ela não é super refinada, né, com uma manteiga, com, sei lá, sua fonte de açúcar for um mel, por exemplo, que vem na natureza, aí você sabe que você não pode exagerar, porque aquilo acaba sendo açúcar. Mas você consumir as frutas, as castanhas, na hora do almoço você consumir comida, na hora do jantar você consumir comida. Se você estiver consumindo comida, dificilmente você vai ficar doente e vai ficar super acima do peso. Sensacional. Dificilmente. Legal. E agora, eu acho que foi até o meu pai que eu conversei com ele falou que o médico tinha falado, já faz uns anos isso, né? Tinha falado para ele que se ele seguisse essa linha de raciocínio e comesse o mais natural possível, comida, o mínimo de coisa processada, né, da terra, quanto mais fresco melhor, ele estava bem, ele estava alinhado, né? Agora, eu também ouvi, e
até sou meio tendencioso, porque eu adoro esse mercado de suplementação, eu já também ouvi que hoje, a comida de hoje, as frutas de hoje, os alimentos de hoje, não são tão ricos em nutrientes como eram naquela época. Uhum. E naquela época também não existia toda essa poluição, todo esse estresse, né? Tudo isso que a gente enfrenta na atualidade. Na tua opinião, como nutricionista, é importante suplementar Lógico. além da alimentação? Lógico. Eu não sou aquelas nutricionistas contra suplemento, vamos viver badauê, só comendo natural, não dá. Tá. A gente tá aqui no meio da cidade. Perfeito. Se fosse antigamente, meu avô, Uhum. ele morreu com 99 anos, super longevo, o primeiro adoçante que ele colocou na boca, ele já tinha mais de 80. Legal. Né? Era aquela vida pacata, num lugar calmo, sem estresse, que tinha um ar limpo, e ele acordava de manhã, andava, tomava o solzinho da manhã, comia, né, a comidinha ali, feita em casa, orgânica, longevo. Certo. Tomava uma pinguinha todos os dias, né, um shotzinho de pinguinha, e foi até os 99. Só que a gente não vive mais assim, né? Não. O que a gente consome de agrotóxico, o que a gente está exposto a um ar ruim, os nossos alimentos, eles, né, crescem em solos super pobres. Então, realmente mudou. O ambiente mudou. A cidade fez com que a gente precisasse de algumas coisas a mais. Agora, suplemento não é milagre, ele é um suplemento, Não substitui, Ele vai Suplementa. ajudar. Legal. E aí você vai ver os seus déficits, ou um déficit que você tenha. Vamos falar de, sei lá, ômega 3? Perfeito. Ômega 3 é um suplemento que eu acho que todo mundo deveria tomar. E Aliás, por se quê? você for produza um bom ômega 3. Já produzi. Legal. É um suplemento muito importante. Uhum. A gente, na natureza, se a gente morasse, né, na natureza, e comendo peixes selvagens, a gente consumiria 3 partes de ômega 3. Desculpa, 1 parte de ômega 3 para 6 de ômega 6, que são as gorduras mais pró-inflamatórias. Uhum. Se a gente tá agora que a gente come um salmão que ele é de cativeiro, ele não consome a alga que cresce nas profundidades lá, então ele não tem ômega 3. A gente, né, com pouco peixe que a gente come aqui, a gente tá com 16 partes de 6 para 1 de 3. E se for uma pessoa de baixa renda que não tem acesso a azeite e consome óleo, são 30 partes de ômega 6 para 1 de 3. Caramba. Por isso tá falando muito mais inflamado. Então, estou usando o exemplo do ômega 3, que a gente deveria sim suplementar para melhorar essa proporção. Legal. Né? Se você é uma pessoa que consegue consumir azeite na sua rotina, você está diminuindo a quantidade de ômega 6, que são os óleos, né? Perfeito. Então, estou usando isso como exemplo para mostrar que tem casos que realmente você vai precisar da suplementação. E colágeno? A gente trabalha, né, com colágeno há 10 anos, né? E assim, eu sempre, hoje menos, né, mas já encontrei várias vezes alguns abençoados afirmando convictos que colágeno não entregava nenhum resultado. Que o corpo não absorve, que não faz diferença, que isso, que aquilo. Você também falava? Falava. Fazia xixi caro. Não, era uma pior que a outra. O que também como nutricionista você enxerga, pode falar sobre colágeno e a importância da suplementação? Foi interessante o colágeno, né? Porque eu falava isso. Porque na nossa cabeça, o que é? Se você consumir uma proteína, você vai desmontar essa proteína no teu estômago. Essa é a teoria deles. Vai virar aminoácido, você pode virar qualquer coisa. E aminoácido vai para onde é isso que eles tem falam. que ir, o seu corpo que vai. Só que eles fizeram um estudo com aminoácido marcado. E realmente ele ia para lugares onde tinha colágeno. Perfeito. E aí foi até eu começar a usar. Quando eu comecei a usar, minha unha melhorou, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou, eu falei, opa, né, tem coisa aí. Pra mim é impressionante também.
Eu fui até. Esses dias eu fui fazer um exame e a médica, ela tocou assim na minha pele e ela falou assim: Nossa, como a textura da sua pele tá firme. Aí eu falei: Ah, de músculo? Não, não, tô falando da textura da pele mesmo. E aí foi muito engraçado, porque na mesma semana eu fui no cabeleireiro e cortar o cabelo e ele falou: Nossa, tá cheio de cabelo novo, porque o Uhum. colágeno, pra mim, eu tomo um colágeno específico com biotina pra cabelo, né? E eu tomo um pra pele. Então, assim, hoje em Um dia verde eu sol, né? também fico muito incomodada quando as pessoas falam que um colágeno não funciona. Eu falo, colágeno, um bom colágeno funciona. E tem estudos hoje, comprovações que mostram isso, que eles têm como se fosse um GPSzinho que vai um destinado para pele, para melhora da sua firmeza, e quem usa por um tempo, né, consecutivo, consegue sentir os resultados. Realmente não tem tantas, que nem aquilo que eu tava falando da É, nutrição, né? tem. Enquanto não tá lá com a meta-análise de anos e Perfeito. funcionando, eles não chancelam, né? Como Sim. algo que realmente funciona. Então precisa de mais tempo Que de eles estudo alegam com. que os É, testes são dos próprios isso. fornecedores, vamos dizer assim, né? É. E aí é aquilo que você falou, precisa de um bom colágeno. É. Então, se você for consumir colágeno de gelatina, E ele é aí, uma molécula inteira, você não é, consegue solubilizar aquilo no seu intestino, ele não vai ser absorvido realmente. Agora, quando ele verdade. está quebrado, hidrolisado, ou naquela molécula do verisol, sim, ele consegue ser absorvido e Legal. você aproveita aquilo, porque tem na suplementação junto, vem os nutrientes que são necessários para você usar esse colágeno. Então ele funciona assim, e melhorou mesmo em mim. Eu É, em tenho mim também. 46 anos, não me vem falar que não funciona. Assim, tipo, Que eu sou a prova. essa É. pele tem muito colágeno suplementado aqui, né? Fora os outros Não, produtos e é que a gente. impressionante, porque até assim, hoje o que tem de mais atual quando a gente vai num dermatologista são os bioestimuladores de colágeno. É. Então, se você está tomando e suplementando com um bom colágeno, você tá diariamente repondo o que o nosso organismo está perdendo. Uhum. Bom, deixa eu só acelerar um pouco, que Tá. tem algumas coisas que eu não quero deixar de perguntar antes da gente finalizar. Primeiro, até aproveitando, né, para fazer o merchandise aqui, Marca nova no ar, é isso? marca nova no ar, A galera tem que Jabazinho. conhecer, marca viver na nova no ar. vida. Até por começar a estudar, né, bastante sobre saúde e longevidade, que são assuntos que me interessam demais, e entender também um pouco das maiores dores atuais, né, da sociedade, como isso acarreta em vários tipos de doença, envelhecimento precoce e tudo mais. E a gente, né, sabe das principais: obesidade, ansiedade, né, problema de sono, depressão e tudo mais. A gente decidiu lançar uma linha com produtos para ajudar e combater essas dores, né? E um dos produtos, e eu quero falar dele em específico, porque é uma das questões mais polêmicas, né? Hoje, esse mercado de emagrecimento, um dos produtos tem o objetivo de ajudar, né, a pessoa a perder peso. É um laranja moro com café verde e cromo. E eu sei que isso eu tô me colocando aqui numa posição, e você também, né, até delicado, porque é a tua imagem, né? Você como nutricionista, você realmente acredita que um produto com esses ativos, com laranja moro, com café verde, com cromo, isso pode ajudar uma pessoa que quer perder peso? Você tem aí, né, o antioxidante, você tem o termogênico e Uhum, você tem o cromo, que ele vai melhorar o metabolismo do carboidrato. Né, uhum, o cromo ele sensibiliza o receptor de insulina, ele fica mais sensível à insulina, essa glicose acaba sendo melhor aproveitada. Claro que vai ajudar, uhum. claro que vai ajudar, mas ele não vai fazer o processo, né? Ele precisa de ajuda também. É Ajuda não faz milagre. complementando o outro. Então, se a pessoa estiver tomando o seu suplemento, que tá super lindo, né? Dá pra ver que tem muito carinho aí, que você tá super caprichado, Uhum, pensando numa fórmula bacana. uhum, Se a pessoa também não te ajudar, né, e fazer a parte dela, Total. né, e ela tomar o teu suplemento e continuar comendo coisas engordativas e a mais e, né, exagerando, uhum, ela não vai conseguir uhum.
fazer o emagrecimento. Mas sim, você pode auxiliar num processo de emagrecimento uma pessoa que precisa melhorar a sensibilidade dela à insulina e ela não quer tomar um medicamento. Claro que pode ajudar. Legal, legal. Obrigado Tá pela, bonito, parabéns. pelo endosso, né? E eu deixei o mais importante, na minha opinião, para o final, que é uma parte que a gente gosta muito, né? Principalmente de mentalidade, né? E de entender o que aquela pessoa fez de diferente para conseguir construir um resultado acima da média. O que você acredita que você tem de característica ou de alguma habilidade que você desenvolveu que te ajudou a se destacar tanto como nutricionista como empreendendo no mercado de vendas diretas? Teimosia? Bom. Vamos fazer mais Uma outra bonito? palavra para persistência, para resiliência, né? A mais bonita, né? Aham. Persistência, resiliência, isso faz parte, sim, da minha vida. Eu acho que principal é dinheiro, né? Total. Eu nunca quis ser uma pessoa com poucos recursos, vivendo uma vida Lembra a gente começou, né, com os valores inegociáveis, Certo. Pra liberdade você, e liberdade e conforto. conforto. Isso para mim é muito importante, sempre foi, desde a adolescência. Então eu venho de uma família que foi próspera, né, e por mudanças e maus, né, relacionamentos com o tio, a gente acabou tendo que enxergar o nosso patrimônio de uma outra forma. Né? E eu era adolescente, eu via o meu pai trabalhando que nem um louco para manter o nosso padrão, e eu falava, eu preciso ajudar ele, ou eu preciso dar conta de mim. Uhum. E eu tenho 46, né, gente? Assim, eu venho de uma geração que era assim, ó, arruma um marido rico. As tias falavam isso. Sim. Você tem que casar com alguém rico, sabe? Senão você não vai ser ninguém na vida e tal. E aí eu, né, esperando talvez o marido rico e assim, não aparecia. Enfim, né? Eu acabei casando e eu vi que o meu conforto e a minha liberdade não viriam dali. Entendi. Né? Se isso é certo ou se é errado, não sei. Mas eu estava dentro da minha geração ali, dentro dos programas colocados. Dos ensinamentos, né? E de repente eu falei, caramba, não vai vir daqui. Eu preciso fazer. Foi por isso que você terminou o casamento ou não? Porque ele não era rico? Brincadeira. Com certeza foi por outros motivos. Brincadeira. Mas daí a gente pode, assim, pegar o gancho do assunto masculino e feminino, Não, tá? Beleza? A gente precisa Legal. voltar. Esse vai ser o próximo capítulo, o próximo episódio. A gente começa pela história do casamento. Gente, vocês não têm noção do que é ela falando sobre as diferenças do homem, da mulher, sobre relacionamento. A gente ficou numa viagem com ela, assim, no almoço, falando, meu Horas. Deus, horas, tem que voltar nesse tema. Melhorou o relacionamento de vocês, aquele papo? Sim. Mas a gente entra nessa história do casamento, a gente faz um parênteses então, perfeito, aí, próximo tem a ver episódio com com Ana Lua. Tem a ver com isso. Mas eu vi que eu ia ter que dar conta de mim. E eu falei, como, né? Como? E aí eu tinha aquela coisa de estudar para você ter uma boa carreira. Então, eu realmente estudei muito nutrição. Mas o dinheiro não vinha. Não vinha, porque a gente sabe, a gente precisa aprender a vender, a gente precisa aprender a empreender em qualquer profissão. Legal. Então você que é da área da saúde, você precisa empreender dentro da sua área, você precisa saber vender seu peixe. Eu não sabia. Uhum. E quando me apresentaram o marketing de rede, abriu um mundo para mim que eu falei, é aqui que eu vou resolver minha realidade financeira. Uhum. Legal. Então eu peguei aquilo com muita força. E aprender a fazer negócios e ter uma perspectiva. Então, eu queria muito que aquilo desse certo para resolver a minha realidade financeira e melhorar meu conforto e a minha liberdade. Poder ir e vir. Então, o motivo foi esse. Legal. Mais do que a teimosia, a resiliência, a persistência, era resolver a parte financeira. Tinha tanto um objetivo, né? Como também você sabia o que você queria e você sabia também o que você não queria. Né? E se viu como motivador. A palavra decadência é uma coisa que me assusta, porque eu vi muita gente da minha família se tornando decadente. Uau.
Então, sabe, decadência financeira, decadência social, decadência física. Uhum. Eu falo, nossa, e é isso aí, eu não quero isso pra mim. O que eu E eu posso sei que fazer o contra, dinheiro né? ele consegue resolver. Legal. E entre, você falou de vendas, mas uma das habilidades que a gente vê muito no marketing de rede é o falar em público, que muita gente tem pânico, né? E eu Exato. acho que quando a gente chegou aqui, você estava contando uma história, acho que vale Última contar, pergunta né? para gente encerrar, mais uma que eu guardei para o final, não foi à toa. Foi muito inspirador isso aí, né? Poder te assistir naquela situação. A gente sabe que um dos maiores medos, né, do ser humano, se não o maior, é o medo de falar em público. Né? Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer, né? É, e eu também experienciei isso. Para mim foi assim, eu tinha pavor também. E foi um grande desafio. E teve um evento específico em São Paulo, né, que o auditório estava super cheio e você subiu no palco, né, e você foi dar um depoimento e nitidamente você estava super nervosa, dava para ver o quanto você tremia, a respiração, tua voz, né, o quanto oscilava, mas muita gente, em face do medo, acaba se paralisando, né, acaba recuando, acaba desistindo, e você, assim, com muita coragem, né, com muita força, você enfrentou e foi tão forte que dava para ver até a comoção da plateia, Verdade. né, vendo que você estava se esforçando e assim, as pessoas naturalmente são boas, né, salvo algumas exceções, e dava para ver que as pessoas estavam torcendo Torcendo. por você, querendo que você Bacana. conseguisse, Sim. né? E ver você enfrentar o medo foi realmente inspirador. E a pergunta é, qual mentalidade você acredita? O que passava na tua cabeça, sabe? Como que você lidou com essa situação para, ao invés do que a maioria faz, né, que é evitar, e você conseguiu enfrentar esse medo que você tinha? Nossa, você tá falando, tá voltando o filme, tô ficando até emocionada. Você tava lá, né? Tava lá, tava lá faz uns 8 anos, né? Foi o maior público que eu falei naquela época, né? Uhum. Eu comecei pouquinho. Porque falar em público, eu sempre achei lindo. Sempre achei lindo. Eu também. Tem duas coisas que eu acho lindo, assim, são duas habilidades que eu queria. Uma era falar em público. Eu achava Legal. maravilhoso pessoas que conseguiam pegar um microfone e estar na sala de casa, num público grande e encantar as pessoas, passar uma mensagem Passar uma clara. Eu sempre mensagem. achei isso maravilhoso e eu sempre tive muito medo. Era daquelas que ficava com uma pizza desse tamanho no TCC, sabe, para apresentar o TCC. E até na época da pós eu não quis fazer mestrado porque tinha essa parte de dar Olha. aula e isso mexia com a minha liberdade, Entendi. com esse valor. Então eu falava, eu me sentia presa. Eu falava, eu não posso ficar presa dentro dessa timidez. Então o enfrentamento dessas situações foi muito para eu melhorar. Eu já fiz artes marciais durante um bom tempo. Peguei minha faixa preta. Ó, Depois eu conto essa história da Uau! faixa preta que tá foi bem brincando. interessante. Mas eu fiz artes marciais e eu sabia que a evolução ela era aos poucos e ela era pelo enfrentamento e por você Perfeito. fazer. Legal. Então eu entrei num tatame que eu não conseguia dar um kiai. E eu saí desse Faixa período preta. faixa Uau. preta. Legal. Então, o marketing de rede, a evolução das coisas, para mim era igual. Uhum. Então eu pensava, tá, eu vou pegar esse microfone e dar um depoimento. No começo vai ser horrível. E eu não vou dormir uma semana só para falar meu nome, mas eu vou falar, porque alguma hora eu vou acostumar a falar meu nome e falar mais algumas coisas. Ai, que legal. E aí eu fui me acostumando com públicos um pouco maiores, e ficava mais familiar, então eu tava mais tranquila. E aquele foi um público de 7.000 pessoas, não foi? Uhum. Então eu Foi. tava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu tava subindo num palco daquele tamanho. Legal. E eu sabia que se eu subisse nesse, o resto ia ficar mais fácil.
E Legal. foi assim. Caramba. Legal, Então, realmente inspirador. A evolução das coisas e a paciência de você esperar os processos, você se acostumar com eles, eu tirei da arte marcial e transferi pra lá. E graças a Deus que essa timidez Demais. passou, meu Deus. A gente até Ainda tem brincou. E como? Passou até demais, né, Ana? Eu tenho alguns medos ainda. Tô brincando. A gente tem, Ana Lua, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Pelo tempo, pela disponibilidade. Série Ana Lu, né? Vai voltar pra falar de relacionamento. Com certeza vamos lá. vai Vamos, Vai ser que é legal. muito legal. A gente, assim, nossa, aquele dia pra gente foi uma descoberta, sabe? Vai ser bom. Legal. Pessoal de casa, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Não deixa de aplicar, né, o que você aprendeu aqui hoje, afinal de contas, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Então aplica para você gerar mudança, para você gerar resultado. Não deixa de se inscrever, tá? Para você acompanhar. A gente tem, aliás, esse mês tá incrível, né? Tá. Conversando com a Ana Lua e a gente tem alguns convidados surreais também aí para as próximas semanas, que eu tenho certeza que vai agregar demais na vida de vocês. É isso, né? Grande abraço aí e vejo vocês no Eu próximo também episódio. queria agradecer e deixar também pra Ana Lu deixar as redes, Ah, porque legal, eu tenho verdade. certeza que a galera aqui vai querer procurar pra se consultar, saber Verdade. mais, acompanhar os conteúdos, tem receitinha. Então Tem. deixa o seu Eu contato gosto de também. comer, gosto muito de comer. Então Eu tem muita vejo, eu fico vendo as receitinhas, tem doce, não é proibido, né? Ana Lua Negrelli, com Tá. 2 L's e I. Ana Lua, igual a Lua do Céu. Ah. Negrelli com 2 L's e I. Tô sempre lá no Instagram, fico sempre atenta lá, todo mundo quiser me procurar. Obrigada, gente. Obrigada a Ana vocês, Lu. amei. Obrigado. Até a próxima, pessoal.